Bom, doutor Boulos, bom dia, doutor Boulos. Bom dia, Datena. Doutor Boulos, situação grave da Covid, mais uma vez. Bom, eu nem sei se devia ter usado a palavra grave. Isso fica por conta do senhor, que é o especialista. Mas os crescimentos de casos de Covid podem ser traçados como graves, ainda mais com essas temperaturas polares que a gente está observando aqui. Polares que a gente não está acostumado, com 6 graus, com 3 a menos e tal. A situação é grave ou não é grave? Como é que o senhor, como infectologista, define isso? Datena, o que está acontecendo é que nós estamos exatamente num período de frio. E essa é uma doença de frio tradicionalmente. Apesar de, nos 2 últimos anos, até por causa da pandemia, incidiu de maneira igual no verão, no inverno, mas ela estava em franca redução e a pandemia está em franca redução. Então, ou seja, ela tende a terminar não muito longe de agora. Porém, com o frio, com o abandono da máscara, porque as recomendações, algum tempo atrás, de você abandonar a máscara até em locais fechados, fez com que as infecções aumentassem mais importantemente neste momento. Mas, como o país, a maior parte das pessoas já tem a vacinação, com 2 doses pelo menos, muitas pessoas foram infectadas, isto fez com que o grau imunitário da população ele seja relativamente alto. E isto faz com que você possa ter um número de casos grande, porque tanto a doença como a vacina não protege por muito tempo, porém de muito menor gravidade. Então, o que nós estamos vendo é o número de casos aumentados, talvez exatamente por esses fatores que eu comentei, a falta do uso da máscara e principalmente a parte de inverno e aglomerações, juntamente com o grau de imunidade, faz com que isto tende a diminuir com um tempo mais de algum tempo, mas agora, de fato, está em um número elevado. Né? O número de mortes não assusta? Não, o número de mortes não é alto, Datena, de fato. Se você for parar para pensar, não individualmente, mas o que estava acontecendo, a porcentagem de óbitos hoje é bem menor do que era em porcentagem, mostrando que se você pega o número total de casos, quantos morrem, o número é bem menor do que estava acontecendo, porque neste momento a doença está com mais benigna. Mas você sabe que qualquer doença infecciosa, porque depende de quem é a pessoa que tem a doença, você pode ter evolução grave em qualquer uma delas. Então, obviamente, pessoas imunodeprimidas podem ter, sim, evolução mais grave. Não, e se não for tratado, não precisa ser imunodeprimido. Se não for tratado, de repente pode acontecer aí uma septicemia, infecção, pô. É vírus. Se não receber o tratamento adequado, o cara pode ir para o espaço ou pode ficar com sequelas graves. Depende, tem gente que vai pegar isso aí e não vai ter como ser tratado, porque o Brasil ainda é falho no sistema de saúde. Tem gente que não vai ser tratada. Tem gente que não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para saber se está com Covid ou não, fazer teste ou não. Você vai nas favelas aí, nas comunidades, tem muita gente que está com Covid e não sabe se está e nem quer saber se está. Que a vida é tão ruim que nem vai saber se está. E pode morrer por causa disso. Nós temos uma colega, vários, né? Mas a nossa diretora executiva do programa, a Débora Raposo, está com Covid. Os sintomas dela nessa fase agora são piores do que quando ela pegou na primeira vez, quando o bicho estava pegando. São piores os sintomas. Os sintomas são piores. Ela perdeu o paladar, não tinha perdido da outra vez, tinha perdido o olfato, entendeu? Perdeu, mas voltou o paladar. Perdeu o paladar, febre, corpo ruim, está melhorando, está fazendo tratamento, está melhorando. Por isso que a gente diz o doutor diz que é uma forma mais benigna. Mas não é uma gripezinha, não. Tem gente que sofre pra caramba com essa história. Porrada. E tem gente que morre, não. Pouca gente, mas tem gente que morre. Então, não menospreze a doença, porque não dê sopa pro azar, porque não é uma gripezinha, não. É isso que a gente quer dizer, né, doutor? A gripezinha que a gente fala é porque nós temos gripe já tradicionalmente há muito tempo, então nós temos determinada imunidade contra a gripe.
Então, as doenças não são a atual Covid, é de maior intensidade, porque nós não temos tanta imunidade como nós temos com a gripe, que já está há tanto tempo com a gente, Covid está há 2 anos. Então, os primeiros contatos são sempre mais intensos. Mas quando a gente fala pessoas, porque não tem um tratamento específico da Atena, para o vírus especificamente, né? O que nós temos é que preservar as pessoas. Agora, pessoa que está desnutrida, como você disse, que não tem alimentação, eles são imunodeprimidos, porque a falta de alimento leva à imunodepressão. Então, a possibilidade de evoluir mais gravemente é maior. Então, pessoas que estão na rua, que estão sujeitas a todas as intempéries, tanto de temperatura como de falta de alimento, essas pessoas têm tendência à evolução mais grave. Essas, sim, precisam de um acolhimento maior, talvez estar num lugar, seja num hospital ou num pronto-atendimento, que possa eventualmente dar o suporte para evoluir melhor, porque na maior parte das vezes é você estar prestando atenção se você tem falta de ar ou não, para depois recorrer ao serviço de saúde. Caso contrário, a doença, como uma gripezinha ou uma gripe mais forte, a doença pode evoluir sem até atendimento médico de maneira favorável, na maior parte das vezes, né? Bom, a China é um regime fechado, até por isso que nós tivemos a disseminação dessa doença, que parece que por razões políticas. Lá onde surgiu a doença, numa cidade de 11 milhões de habitantes, havia política no meio e tal, os caras não deixaram vazar. E por isso que o vírus vazou, e também porque a OMS, que recebe muito dinheiro para isso, não fez o que devia fazer, que era ficar sabendo da endemia que era localizada na China, e não fez o que tinha que fazer, e o bicho escapou de lá. Agora a China anuncia que dá um alerta sobre a Covid. Esse alerta significa exatamente o quê, doutor? Será que esses caras, por ser um regime fechado, é difícil saber, será que esses caras já descobriram uma nova variante? Porque, de repente, você ter muitos casos propicia realmente o surgimento de novas variantes. O país tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. É o país mais populoso do mundo. Segundo é a Índia, devia ser Índia e Paquistão, que se dividiram depois da separação da Inglaterra, mas é a China. Lugar que tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. O cara emite um alerta geral para o mundo sobre a Covid. Será que esses caras estão escondendo mais alguma coisa? Essa situação da China pode provocar uma outra quarta onda no mundo? Enfim. Bem, Datena, quando começou, de fato, a China demorou para notificar na província de Wuhan que estava aparecendo uma nova doença ou uma doença. Eles demoraram muito tempo, provavelmente uns 2, 3 meses, para o mundo ter noção do que estava acontecendo lá e começaram a aparecer casos na Europa posteriormente. O que aconteceu é que a China, até pelo estado de ter um regime mais fechado, ela conseguiu organizar e debelar a doença numa fase inicial, só deixando na província de Wuhan e poucos casos fora de lá. E ela segurou a doença. Foi um exemplo até de vigilância epidemiológica. Ela não permitiu que a doença se espalhasse e todas as pessoas que iam para a China teriam que estar ou com teste negativo ou ficariam lá um tempo, 15 dias, num hotel, até que pudessem entrar no país. Agora, aparentemente, depois de 2 anos praticamente do início da doença, as pessoas que houve uma disseminação na China, o que não tinha acontecido, provavelmente por vindo de outros lugares ou mesmo lá de dentro. Então chegou em cidades muito maiores. Você estava em Xangai, com um número enorme de habitantes. Isso fez com que aquelas pessoas que não tinham tido a infecção, porque a China a infecção foi em algum lugar, só na província de Wuhan, e não mais do que lá de maneira importante, começassem a ter uma disseminação numa população, vamos dizer, mais, apesar de ser na China, um local fechado, mais ocidentalizada, com muito comércio, pessoas andando na rua, provavelmente também não usando máscaras, fez com que, no estilo ocidental, eles tiveram uma explosão lá e agora eles estão com dificuldades de controlar como foi na primeira vez. Mas tem que lembrar que o nível de pessoas que tiveram infecção lá é muito menor do que teve tanto na Europa, como no Ocidente de modo geral, aqui nas Américas, né? Nós tivemos mais infecção. Então, por não ter infecção só dependendo da vacina, eles acabam tendo mais infecções, provavelmente muito menos graves, porque são vacinados, mas eles têm mais infecções porque eles não tiveram tanto contato com o vírus doente, da doença especificamente.
Bom, doutor, recomendações. É importante, né? É menos grave, mas é importante não pegar. Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer ficar doente de nada, né? Então, recomendações, doutor. As de É, sempre. não é só não ficar doente. Você não pode. A infecção diz respeito a você, mesmo que a doença seja benigna, mas você passa para outra pessoa, que pode eventualmente com evolução pior, pessoas mais debilitadas, que você na rua andando com pessoas que estão vivendo na rua. Então, é fundamental ainda, repito, usar máscara, principalmente em ambientes fechados. Isso, a disseminação aqui foi exatamente por isso. As pessoas estavam participando de eventos em todos os lugares, no ambiente fechado, sem máscara. Isso ainda não é hora. Nós estamos numa fase, eu diria para você, avançada de nivelar, apesar do aumento, e essas oscilações ocorrem mesmo, o aumento agora no frio, nós estamos em fase não muito longe de terminar com a pandemia e só ficar com uma endemia. Mas, para isso, as pessoas precisam se cuidar, para preservar você e preservar o próximo. Aí o vírus deixa de circular, ou diminui a circulação do vírus e a doença vai embora outra vez, como já aconteceu. Então, primeiro, todos estarem vacinados, não permitir que se passar o horário de tomar sua vacina. Segundo, usar máscaras em ambientes fechados e, se tiver doente, fique em casa e esperar passar a doença. Olha, vocês estão ouvindo o doutor Boulos aí, né? Se bem que boa parte da população brasileira, e é interessante que é a parte mais humilde da população brasileira, porque eu estou achando que rico acha que não pega a doença, ou que tem dinheiro para se cuidar. Mas boa parte da população brasileira, por exemplo, o busão, o transporte coletivo, carrega 14 milhões de pessoas. O que o senhor prestou atenção outro dia, eu também prestei. Fiquei zoiando para ver como é que é. Boa parte dentro do ônibus, ou quase que todo mundo, está usando máscara dentro do ônibus. Aí você vai em festa de bacana e vê, não tem ninguém usando máscara. Entendeu? Eu duvido que esteja todo mundo testado. Então, principalmente a parte mais humilde da população brasileira, acho que assimilou pelo menos o uso da máscara e a higiene com as mãos. Tá? O distanciamento é impossível ter distanciamento hoje em dia. Não tem. Não tem. Dentro do ônibus, como é que você vai ter distanciamento? Mas o uso da máscara e a limpeza das mãos foi assimilado principalmente pela classe humilde, porque rico acha que não morre de Covid. E morreu pra caramba e vai continuar morrendo pra caramba se não prestar atenção nisso. Então, acho que isso é um lado positivo, que de toda tragédia você tira alguma coisa positiva. Isso ficou marcado em boa parte da população brasileira. Se prevenir, não é só contra a Covid, não. Porque a máscara te livra de... Eu repito, nem gripe eu peguei. Capaz de pegar agora, só porque eu estou falando. Durante a pandemia toda, porque eu usei máscara a pandemia toda, trabalhei todos os dias da pandemia, tomei todos os cuidados da pandemia, tomei as 4 doses de vacina e estou aqui. Apesar de muita gente, de alguns babacas que me enchem o saco todo dia. Mas eu estou aqui, então faça o mesmo, velho. Usa máscara, limpa a mão. Olha, distanciamento social é praticamente impossível. A humanidade não aguenta isso, é por isso que morre. Principalmente é por isso que morre. Não foi o caso tão grave assim da peste bubônica, que a maior parte da transmissão era feita pelo rato, pela pulga do rato. Mas essa é uma doença que se espalha pelo ar. E parece que essa da varíola do macaco também. Parece que quando estoura aquela bolha, diferente da Covid, ao invés de aerosol, são partículas, são gotículas, né? Que se tem aí dessa varíola do macaco que ficam em cima de superfície, ou que podem entrar em contato com o seu corpo e daí por diante. Sobre essa tal varíola do macaco, que preocupação a gente tem que ter e sobre já a preocupação do povo brasileiro, principalmente a classe mais humilde, em adotar essas medidas que foram marcadas durante a pandemia. Você tem razão. Primeiro, falar contra o transporte público. Eu tenho usado o transporte público e todas as pessoas de máscara. Eu, máscara e todas as máscaras, e pelo menos eu não tive Covid, né? E continuo andando no transporte público. Mas todas as pessoas se protegem de maneira adequada.
dentro do transporte público. Com relação à varíola de macaco, ela passa assim pelas vesículas, que são as bolhas que rompem, como era a varíola humana, mas também passa por via aérea, da Atena. Ela pode passar por respiração, porque é um vírus que também circula. Ela não tem uma transmissibilidade tão grande como a varíola humana, mas pode passar, dependendo da cepa, que tem de 5, 3 até 10% das pessoas podem ter a infecção, até um pouco mais de infecção e até a evolução mais grave. Essa aqui são de evolução mais grave. Então, qual é o cuidado? É muito pouco provável que ela se dissemine de maneira intensa. Ela deve ser mais ou menos equacionada pelas vigilâncias epidemiológicas no mundo todo, aqui no Brasil também. Você, de uma certa maneira, não permitir que uma pessoa que foi detectada a infecção transite, isole e vê todos os contatos dela para fazer também a vigilância, que a gente chama de rastreamento epidemiológico. Mas a máscara protege também. Não tenha dúvida, o que você falou, o álcool gel nas mãos e a máscara protege contra essa doença. Então, nós devemos manter, não só por causa da Covid, por causa da gripe, como você falou que você não teve, mas também por essa doença que provavelmente não se transformará num problema importante, mas também essas mesmas medidas protegem também contra a varíola de macaco. Olha, doutor Boulos, faltou alguma coisinha para a gente falar? Eu tenho a impressão que já falamos sobre o principal, né? Questão de vacina, né? Questão de vacina. Sabe o que eu ouvi dizer? Que estão aplicando vacina vencida e dizendo que vale. Oh, não, isso aqui tem... Não, mas está vencido aqui, ó. Não, mas vale mais um mês. Essa história funciona mesmo ou não? Parece que estão aplicando que sobrou muita vacina. Estão querendo desovar a vacina aí. Isso aí vale ou não? Não. A vacina pode, eventualmente, no vencimento proposto, ela valer mais, mas para isso precisa haver um teste. O teste, geralmente, ele é mantido, a própria Anvisa faz essa avaliação e vê se ela tem maior durabilidade, a imunogenicidade dessa vacina. Então, só depois, quando a vacina está para vencer, os testes são realizados, existe uma recomendação de usá-la por mais 1 ou 2 meses, dependendo se houver, vamos por o selo da Anvisa mostrando que isso é possível, que eles fazem os testes virológicos para saber se ainda a vacina é eficaz. Caso contrário, não pode usar aleatoriamente. Venceu, vou aplicar porque pode durar mais um mês. Não é assim, não. Algumas vacinas conseguem durar mais do que outras, mas isso precisa ver o teste específico virológico para saber da viabilidade da imunidade que está ainda presente com a vacina vencida. Pode ser umas 2 perguntas do povão, que são mais importantes que a gente, pode ser? Tem um povão querendo falar com o senhor aqui, doutor. Então, vamos lá. Bom dia, Datena. Estou com gripe muito forte e estou com medo de ir no pronto-socorro fazer o teste. Devo aguardar para melhorar? E o frio também está me impedindo de sair de casa. Pergunte ao doutor o que ele pode me informar, por favor. Eu já sei que não. Você tem que fazer o teste, mas ele vai falar para você direitinho. Se você não, eu acho que ir ao pronto-socorro talvez não seja a melhor coisa nesse momento. Existem locais que fazem os testes, nos pronto-atendimentos, até nas unidades básicas de saúde, pode ter lugar que faça o teste. Se você tiver a possibilidade, as farmácias hoje têm o teste que a gente chama de antígeno, que pode substituir os testes do hospital. É feito também facilmente com cotonete, kits que são adquiridos na farmácia. Eu não sei exatamente o custo, mas essa é uma possibilidade. Agora, de qualquer jeito, você só vai no hospital se você começar a ter uma falta de ar importante. Se você começa a ter estou com falta de ar, aí é adequado que vá ao hospital para saber, porque como a doença pode, apesar que na maior parte das vezes não acontece, evoluir com maior intensidade, principalmente com comprometimento pulmonar, se tiver falta de ar, é o momento que você precisa ir para um socorro num atendimento médico. Caso contrário, procure não ir ao pronto-atendimento, mas vá ao pronto-socorro, mas procure lugares, você pode ver até no site ou perguntar, lugares onde se faz o teste que não seja no lugar de emergência, que aí você não deve ir mesmo. Bom, já estão dizendo aqui, o Palumbo recebeu uma denúncia que tem uma pessoa que foi tomar a vacina na UBS, Dr. José de Barros Magaldi, e que a vacina estava vencida.
Já me mandou aqui a mensagem. Mais uma pergunta para o doutor Boulos, por gentileza. Bom dia. Aqui é o Jefferson de Guarulhos. Eu tomei a segunda dose da vacina e tive reação. Como é que faço aí para ser atendido? Como é que vai ter, se eu vou ter cuidado médico, acompanhamento? Veja, a vacina que dão reação, as que podem dar reação, que não é comum, mas pode dar, são as vacinas que chamam a AstraZeneca ou a Janssen, que são com vetor viral. Mas as reações são muito pouco tempo e discretas, 24, no máximo 48 horas. Você não precisa fazer nada, só toma analgésico, a dipirona, alguma coisa para passar essas reações, e ela vai passar em 24 a 48 horas também. Você não precisa ir por causa de reação, entre aspas, vacinal, porque elas são muito pouco importantes e revertem espontaneamente. Mas a última pergunta ao Dr. Boulos, que o pessoal adora falar com o Dr. Boulos quando ele vem aqui. Pois não. Bom dia, Bandeirantes, bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia, Dr. Boulos, que é o Sérgio, da cidade de Santos. Eu gostaria de saber, a minha primeira dose foi da Janssen, então, teoricamente, tomei 2 vacinas, certo? O meu reforço foi em dezembro e foi Janssen de novo. Eu gostaria de saber se eu preciso tomar mais alguma vacina ou não. Você pode tomar qualquer vacina. Não é necessário ser a mesma vacina, pode ser qualquer vacina. As vacinas que você tomou são vacinas boas, são vacinas, como foi o mesmo que eu falei, de vírus que tem um vetor viral, e elas dão uma boa proteção, né? Neste momento, até a gente tem proposto que as pessoas se vacinem a cada 6 meses até passar esse momento de inverno. Depois, provavelmente, não será mais necessário vacinar. Se você tomou em dezembro, você pode tomar uma terceira dose agora, né? Se tiver no tempo, porque já passaram 6 meses. Você pode tomar, que pode ser tanto a Janssen, como pode ser a Coronavac, como pode ser a Pfizer. Qualquer uma das 3, elas estão indicadas e são boas como um reforço extra para você. Então, tome a terceira dose, esperando passar esse momento de inverno maior ou de frio maior, para depois a gente vai provavelmente vamos precisar de vacina só o ano que vem, o próximo inverno. Bom, é isso. Doutor Boulos, muito obrigado pela sua competência, pela sua simplicidade, pela sua generosidade. Dá um abraço no filhão, meu amigo, camarada, mesmo um belíssimo cara, que eu aprendi a gostar durante o tempo aí. Entendeu? E quem achar que eu não devo ser amigo do seu filho, que se exploda, que vá pro raio que o parta. E não é questão de ideologia. Eu sou amigo de amigo, não importa a ideologia do cara, qualquer que seja. O cara que tem ideologia do povo brasileiro, para mim, é o que interessa. E vai pela Constituição, é o que interessa. E pronto, acabou. E quem não gostar, fica rouco aí, o babaca. Seu imbecil, pode ficar rouco aí de gritar que eu não tô nem aí com vocês. Obrigado então, doutor Boulos, um abraço, grande bom dia, hein? Obrigado, Datena, um bom dia para você. Transmitirei para o Guilherme, ele também gosta muito de você, toda vez ele me fala isso. Um forte abraço. Abraço ao senhor. Bom dia.